Unidade 3. Trabalho. A trajetória humana nas produções e manifestações. Aula 19.2. Conteúdo. Pós-modernismo no Brasil. Poesia. João Cabral de Melo Neto. Habilidades. Interpretar figuras de linguagem no contexto. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando os aspectos do contexto histórico, social e político. Nesta aula, nós vamos falar então do último autor que nós selecionamos para trabalhar, para comentar aqui com vocês, para pintarmos esse quadro do pós-modernismo ou terceira fase, né, modernismo aqui no Brasil, ok? Antes disso, vamos então pincelar um pouquinho daquilo que a gente acabou de aprender na primeira parte da aula e assim reforçar as nossas compreensões. Então, a gente, na primeira parte da aula, a gente já, dentro dessa terceira geração modernista ou pós-modernismo, falando de prosa. E o que é a prosa? A prosa são os romances, os contos, ou seja, textos escritos em parágrafos e não em versos, não é? E a gente tem aprendido, tem comentado com vocês que em prosa, a terceira geração modernista, ela vai ser um processo de aprofundamento, não é, das técnicas que foram iniciadas lá na segunda fase do modernismo. Então a gente vê aí que aquelas temáticas, né, relacionadas ao Nordeste e as denúncias sociais vão continuar aparecendo, entretanto, a análise sobre o ser humano e quem é esse ser humano mediante as problemáticas, mediante o contexto no qual vive, isso vai se aprofundar. Em especial, a gente trabalhou com a escritora chamada Clarice Lispector. Clarice Lispector vai ser então essa ucraniana que migra para o Brasil com sua família ainda muito nova, muito jovem, não é? E vai desenvolver uma experiência de escrita que é conhecido como uma experiência de escrita mais subjetiva, não é? Mais introspectiva. Por quê? Porque é muito mais interessante, muito mais importante para a narrativa os fatos que acontecem dentro da cabeça, dentro da consciência das personagens. Então, é esse processo de autoconhecimento que é o interessante dentro das histórias escritas por Clarice Lispector, não é? Não é que as personagens fazem grandes feitos ou fazem grandes viagens, enfim, mas passam por um processo de autoconhecimento tão grande que isso é chamado por nós de epifania. Em especial, a gente trabalhou na primeira aula com o romance A Hora da Estrela, né, que versa aí tanto sobre a Macabeia, essa jovem retirante nordestina que vive no automático, vamos dizer assim, numa grande cidade, com um viver ralo. A gente viu isso durante a aula. E nesse processo, ela vai ter, em algum momento, uma epifania. Vai descobrir que a sua forma de vida não era boa, que, na verdade, ela vive numa situação de vida, numa condição de vida muito ruim, explorada socialmente, não é? Então, ela tem ali a sua epifania, o momento de tomada de consciência, de compreensão sobre quem ela é no mundo, sobre quem ela é naquela sociedade e como a sua vida se processa, se manifesta. Então, percebam, em Clarice Lispector, o que importa para nós é esse processo de autoconhecimento, de tomada de consciência, que é o que a gente conhece como epifania, beleza? Junto com isso, claro, existe sim denúncia social, existe tudo isso, mas o processo de Clarice é esse. Então, é uma outra maneira de criar esteticamente, né? Que passa muito mais pelo monólogo interior, pela introspecção e construção das personagens, beleza? Dito isso, relembrado isso, vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. A gente continua nesse pós-modernismo, nessa terceira fase do modernismo, mas a gente vai deixar de lado um pouquinho a prosa e nesta aula vamos falar sobre poesia, sobre os versos desta terceira fase, ok? E no nosso desafio de hoje, eu tenho outra notícia de jornal. Olhem só, o Jornal do Povo novamente aparece e eis aí a nossa notícia. O IBGE fez projeções sobre o fluxo migratório entre os estados que está diminuindo, mas ainda é do Nordeste que sai a maioria dos migrantes.
Jonas deixou o interior baiano em busca de emprego e passou 20 anos em São Paulo. Trabalhou no comércio e estudou enfermagem. Há um mês foi para Salvador por causa da família, mas pretende voltar para a capital paulista. Depois da Bahia, o estado que mais deve perder população em 2013 é o Maranhão. Mas, segundo o IBGE, a tendência é que o fluxo de migração tenha uma queda nos próximos anos. Então, a gente acabou de ler uma notícia que fala sobre migração de nordestinos, falando que, embora se tenha diminuído aí esse movimento populacional, ainda é do Nordeste que sai a maioria dos migrantes, né, para outras partes do país. E aí eu pergunto a vocês, como desafio, como forma de despertar para essa aula. Você conhece pessoas que migraram do Nordeste brasileiro para o nosso estado? Porque sim, nós também temos aí algumas histórias de migração para o nosso estado, não é? Em caso positivo, compartilhe com seus colegas e conosco a respeito dessa história que você pode conhecer ou não, tá bom? Essa ideia da migração, né, de sair do Nordeste para outros lugares, vai estar presente aqui nesta nossa aula de hoje, porque nós iremos tratar de um auto de Natal. Isso mesmo, um auto de Natal, ou seja, uma história escrita em versos, que foi assim escrita para ser encenada durante o Natal e que conta para nós a história de Severino. Isso mesmo, Severino retirante. Ele está retirando do Nordeste, especificamente da parte mais do sertão do Nordeste, mas ele não vai para outros estados, ele vai da região mais seca do Nordeste para uma região onde o clima é mais ameno e as condições de vida são melhores. Como eu disse, esse texto que a gente vai estudar nesta aula foi escrito em versos, ou seja, a gente vai ouvir um ritmo de leitura diferente, uma musicalidade diferente, e a gente vai conhecer também o autor deste texto. Então vamos falar dele primeiro? Olhem só, este texto que nós iremos tratar na aula de hoje, e que se chama Morte e Vida Severina, isso mesmo, foi escrito por João Cabral de Melo Neto, né? E ele é conhecido como o engenheiro das palavras. Por que isso, professora? Porque, para ele, o processo de criação de poesias não está relacionado a uma grande inspiração, em que em dado momento acontece, você fica inspirado e escreve. Não. Para ele, a criação de versos, de uma poesia, é resultado de um trabalho árduo, em que você precisa, sim, escrever, reescrever o texto, em que você precisa lapidar a sua ideia, pegar como se fosse uma pedra e ir lapidando, ir reescrevendo e olhando do ponto de vista técnico o teu texto. Então percebam que, para ele, escrever poesia envolve um trabalho bastante árduo. Eis aí, então, por que ele é chamado de engenheiro? Porque ele conhecia as técnicas de criação literária e ia trabalhando o texto, a estrutura da língua para gerar sentidos, ok? Voltando aí nossa cartela para o ar. É considerado o mais importante poeta desta geração de 1945. Então, né, a geração de 45 a gente já sabe que é a mesma geração do pós-modernismo ou da terceira fase do modernismo. E um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos, né? Ele está nesse rol dos principais poetas. Para este poeta, a poesia não é fruto da inspiração, nem de estados emocionais. Ao contrário, ela é resultado racional, árduo, que implica fazer e desfazer várias vezes o texto até que ele atinja a sua forma mais perfeita. E nesse processo isso vai resultar em quê? Numa literatura, numa poesia em versos que são musicalmente agradáveis, né? Parece com algo que tem uma musicalidade, embora não se tenha uma música de fato. Por quê? Porque ele vai concentrando as sílabas tônicas sempre do mesmo jeito. Os versos, a maioria deles são na redondilha, a redondilha, né? Que são 7 sílabas poéticas. Então percebam aí que há uma técnica por trás desse verso que é musical aos nossos ouvidos, ok? Então a gente já sabe que estamos lidando aqui com um poeta que
prima pela construção do seu texto, pela forma como o seu texto é concebido, construído, sintaticamente falando, a métrica, a rima e assim por diante, ok? Então esse é João Cabral de Melo Neto. Vamos então agora conhecer o Severino, esse retirante que é a personagem deste texto da aula de hoje, que se chama Morte e Vida Severina, não é? Vamos agora então entender de onde o Severino vai partir e para onde ele vai migrar e como esse processo é bastante longo, ele vai caminhar bastante. E nesse texto Morte e Vida Severina, a gente acompanha esse processo migratório dele, certo? Então, olha só, a gente tem aqui o mapa da região nordestina. E normalmente, quando a gente fala em Nordeste, a gente já pensa nisso aqui. Sertão. A gente acha que só existe o sertão no Nordeste, mas não é bem assim. Sim, o sertão é essa região mais seca, essa região onde realmente há pouca chuva, a vegetação, né? É uma vegetação da caatinga, a gente tem esse solo que é mais seco. Então, é essa região onde as condições de vida são mais difíceis por tantas questões que a gente já comentou aqui, né? Falta chuva, o solo é ruim para cultivar, há poucas condições de vida, enfim. É essa região que é mais complicada, é essa porção aí da região do Nordeste. Percebam que não existe só sertão. E no caso do Severino, nosso personagem, ele está aqui nessa região aqui, nesse estado, que eu vou fazer a setinha aqui para vocês. Esse estado, né, do Pernambuco, é aqui que ele está, e então é nessa região do sertão. E ele vai migrar, mas ele não vai sair do Nordeste e nem vai sair do seu próprio estado, ele vai apenas migrar de área. Ele vai sair então dessa parte que é mais seca, vamos dizer assim, mais difícil, e vai buscar um outro lugar para viver ainda no seu estado. Ele vai vir aqui para a capital. E a capital do Pernambuco, que é Recife, não fica nessa região aí mais seca, mais árida. Ela fica nessa outra porção nordestina que é conhecida como Zona da Mata, onde existe um clima mais ameno, menos seco, as chuvas são mais frequentes, não é? Nessa região, normalmente, onde ficam as capitais nordestinas, né? Se tem melhores condições de vida, é possível plantar, né? Se tem aí, então, uma situação de vida melhor. Então, o nosso Severino, ele não sai do Nordeste, ele não sai do seu estado para outro lugar do país, para outro estado, para outra região brasileira. Ele se mantém no Nordeste, ele se mantém no seu estado, mas ele vai migrar da região, da área mais seca, que é o sertão, para essa área da Zona da Mata nordestina. E, no caso, capital do seu estado. E interessante notar que ele vai seguir o fluxo do rio, de um rio que existe no seu estado que se chama Rio Capiberibe. Ele vai acompanhando, né, o curso desse rio até que ele vai chegar à capital do seu estado. Então, ele tem um processo de migração um pouquinho diferente de outras personagens que a gente já viu por aqui, correto? Então, agora que a gente já entendeu da onde o Severino vai sair e para onde ele vai, onde ele quer chegar, a gente vai então conhecer um pouquinho a história desse processo migratório. Vamos acompanhar o Severino. Então, olhem só, Morte e Vida Severina, como eu já disse a vocês, é um auto de Natal que, seguindo a tradição dos autos medievais, faz uso da redondilha. O que é a redondilha? Já vou explicar para vocês. Do ritmo e da musicalidade, que são recursos de agrado popular. A gente tem aqui um trechinho desse poema para mostrar para vocês o que é a redondilha, tá? Então eu vou ler. Só os roçados da morte compensam aqui cultivar. E cultivá-los é fácil, simples questão de plantar. Se a gente for fazer um processo de separação de sílabas poéticas, a gente vai ver que a maioria dos versos faz uso da redondilha, ou seja, possuem 7 sílabas poéticas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que eu paro aqui? Porque a gente sempre para da sílaba tônica da última palavra, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Vamos ver a outra? Só para a gente comprovar que de fato é redondilha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou numerar agora. Então, realmente,
Os versos, em sua maioria, são compostos com redondilha. Possuem 7 sílabas poéticas. Isso confere esse ritmo e essa sonoridade que a gente percebe quando a gente faz a leitura dos versos, quando a gente ouve alguém ler. Então percebam que, de fato, este poeta com o qual estamos trabalhando na aula de hoje, ele não é um poeta como os poetas da primeira fase do modernismo, que queriam abolir técnicas, né? Queriam aí abolir as formas acadêmicas, né? Eles buscavam um processo de destruição dos padrões para constituir novos. Mas aqui na terceira fase, não. A gente está diante de um poeta que recupera esse processo formal, que é importante também na visão dele. Então, para além da denúncia social, a gente está vendo, o Severino está migrando da sua região, do seu local, por problemas, por falta de condição boa de vida. Temos aí a questão da denúncia, a questão de falar sobre o Brasil, sobre temas próximos à realidade nacional, sobre temáticas, né? Essa questão de denunciar está presente, mas a gente vê que esse verso vai ser um verso que tem uma técnica por trás, que tem um conhecimento, ou melhor, tem um emprego de um processo criativo que é diferente daquela inspiração geral, né? Ele vai buscar escrever, reescrever, construir essa redondilha para que tenha um ritmo e uma sonoridade legal para quem ouve o poema, né? O título do nosso poema é algo interessante a ser comentado mesmo. Eu já conversei um pouquinho com vocês sobre isso, mas vamos aí fazer a nossa formalização com cartela e tudo mais, né? Então, o título desse auto de Natal, Morte e Vida Severina. Percebam que propõe uma inversão entre vida e morte, porque no ciclo natural das vidas das pessoas, dos seres humanos, né, você vive para depois morrer. Entretanto, aqui no título a gente tem primeiro a morte, morte e depois vida, vida severina. Por que isso? Provavelmente tem a ver com o fato de que o autor quis ressaltar a presença da morte, que vai ser uma constante durante todo o caminho do Severino nessa migração dele, né? Ele sai lá do local dele, onde muitas mortes acontecem, e no seu percurso ele vai observando que a morte vai se fazendo presente sempre. Só ao final do percurso, quando ele chega à capital, né, ele vai se deparar com a vida. Então, eis aí a vitória da vida sobre a morte. Então, por isso que a morte vem primeiro e depois a vida, no caso. Além do fato de que Severina, né, sendo utilizada aí como um adjetivo para significar uma coisa comum. Infelizmente, as vidas são severinas e as mortes também são, né, são comuns, são corriqueiras. Infelizmente, não deveriam ser. Cada vida deve importar e a morte não pode ser tratada como algo banal, não é? E aí a gente tem um título, aliás, um título não, um trecho desse poema que nos mostra ele referenciando essa vida e essa morte severina, né? E que é um pedacinho daquele trecho que a gente ouviu no começo. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, né? Essa morte que é igual para todos, né? São pessoas comuns, então a morte delas é banal. Não deveria ser assim, mas é o que está acontecendo na região dele e é por isso que ele resolve migrar. O enredo. Qual é o enredo, então, do Severino e no seu processo de migração? Eis aí. O Severino é um lavrador no sertão pernambucano, não é? Bem lá no interior, bem naquela região, naquela porção nordestina que eu mostrei para vocês, e que foge da seca e da miséria e parte em busca de trabalho na capital, Recife, parte em busca de uma vida melhor, de condições melhores de vida. Ele vai trilhar o leito seco do rio Capiberibe, né? Então ele vai trilhando, acompanhando o leito desse rio, que também está bem ralo, vamos dizer assim, está bem seco. Há partes em que ele vai se deparando com um rio que em algumas partes quase que secou completamente, né? E no caminho ele vai encontrando fome, miséria e morte de severinos como ele. Ou seja,
morte de pessoas comuns, né? Que teoricamente é corriqueiro, é normal, quem se importa? E é isso que ele tenta trazer à tona, né? Tenta demonstrar. Nesse processo ele vai denunciando essas mortes que estão sendo banalizadas lá na região dele por conta das situações, que estão passando. Fome, miséria, briga por terras, né? Processos ali de poço de terra em que um grande fazendeiro quer tomar o pequeno pedaço de terra do pequeno e ele não quer comprar. Então ele vai, de alguma maneira, ameaçar aquele pequeno para ver se ele sai. E se ele não sai, talvez ele seja vítima de emboscada. Isso também era uma situação comum nessa região, nessa porção do Nordeste. E, infelizmente. Então percebam que a morte, essa morte da qual Severino está falando e que ele denuncia, ela pode vir de diferentes lugares, por diferentes razões, mas ela está acontecendo e é dela que ele quer fugir. Não é? E aí a gente então acompanha esse processo migratório desse Severino. Olha só, na sua trajetória, então, ele vai acompanhando a mudança da paisagem. Lembra que eu mostrei para vocês que existe lá, tanto existe o Nordeste, o sertão, aquela porção mais seca do Nordeste, onde a vida é difícil e tudo mais, mas existe a zona da mata nordestina, que é onde ficam a maioria das capitais do Nordeste, né? E que o clima é mais ameno, as condições de vida são melhores e tudo mais. Ora, existe, né, uma mudança de paisagem. Como ele vai migrando, vai andando a pé, vai saindo da situação mais difícil, vai indo para uma região, para uma área nordestina melhor, ele vai acompanhando a mudança da paisagem. Porém, ainda antes de ele conseguir chegar à capital, ele continua se deparando com miséria, com a miséria da população mais humilde, mais pobre. Olhem só esse pedacinho aí que a gente separou para vocês. Bem me diziam que a terra se faz mais branda e macia quando mais do litoral a viagem se aproxima. Agora, afinal, cheguei nesta terra que diziam: como ela é uma terra doce para os pés e para a vista. Os rios que correm aqui têm água vitalícia. Então, ele constata que, de fato, ele está se aproximando do litoral, né, da área da praia, da área da zona da mata. E ele vai percebendo essa mudança da paisagem, né? Então, ele percebe que a terra é mais branda e mais macia. Não é tão seca como aquela que ele conhecia, né? Por quê? Porque do litoral ele se aproxima. E aí, agora que afinal cheguei nesta terra que diziam. Então ele resolveu migrar porque ele ouvia falar desta terra, que não estava assim tão distante dele, mas que era diferente daquela da qual ele vivia. E aí, como ela é uma terra doce para os pés e para a vista, ou seja, é uma terra doce, boa para se pisar e também para se olhar, não é? E aí, os rios que correm aqui têm água vitalícia. Não é como lá na parte mais seca do Nordeste, lá no sertão, em que os rios, em alguns lugares, secam, né? Tem o seu percurso, o seu curso interrompido. Aqui não, tem água vitalícia. Ou seja, os rios não secam nessa região aqui, nessa parte, nesse lugar onde eu estou chegando, né? E ele vai fazendo associações, né? Falando que a vida é doce, que o lugar é melhor, a terra é mais macia e assim por diante. Então vejam quão interessante é esse processo de mudança, né, da paisagem que a gente pode acompanhar. Mas, né, embora ele vá se dando conta de que sim, a paisagem vai mudando, a gente não pode se perder de vista, ele ainda não chegou de fato à capital. Então ele continua se deparando com processos de morte. Como eu disse, são mortes de diferentes naturezas. E uma morte diferente de imaginar, mas que é retratada no nosso Auto de Natal, no nosso texto Morte e Vida Severina, é justamente a morte do rio. Sim, a morte do rio. Olha só esse trecho do nosso poema.
É chegar logo ao Recife, derradeira Ave Maria, do Rosário derradeira, invocação da ladainha. Recife, onde o rio some e esta minha viagem se finda. No caso aqui, essa morte do rio a que ele se refere, não é que o rio acabou, não é que o rio está tão poluído que não existe mais. É porque o curso natural do rio é correr até chegar no mar. E no mar ele termina, no mar ele se finda. É como se ele morresse e outra vida acontecesse, outra vida começasse. Então, quando ele diz, é chegar logo ao Recife, derradeira Ave Maria, do Rosário, derradeira invocação da ladainha, Recife, onde o rio some e esta viagem se finda. Então, também, assim como o rio que vai terminar, o rio que vai morrer, vamos dizer assim, morrer no mar, ele vai findar a sua viagem, ele vai encontrar aquilo que ele imagina desde o momento em que ele saiu da sua cidade, né? E aí, finalmente, ao chegar no Recife, vamos dizer assim, ou ao Recife, me perdoem, ele finalmente vai se deparar com a vida. Chega de mortes do caminho, né? Tantas mortes, ele encontrou situações de vida em torno da morte, ele encontrou no percurso, mas agora que ele chega na capital, ele tem a sua esperança renovada, né? Ele vai finalmente visualizar a vitória da vida. Por quê? Porque quando ele chega a essa cidade, a essa capital, ele presencia não uma morte, mas sim um nascimento. E isso realmente, vamos dizer assim, faz com que de fato seja primeiro a morte e depois a vida. E a vida, assim, triunfa sobre a morte. É ela que vai justificar, então, o nosso título. Então, olha só como ele fala dessa vida, finalmente vida e não morte. Vou dizer todas as coisas que desde já posso ver na vida desse menino acabado de nascer. Aprenderá a engatinhar e assim por diante, né? Então, é a vida do menino que acaba de nascer. É a vida do menino que significa a vitória da vida e a esperança, de fato, de uma vida melhor, de um futuro melhor para o Severino, que acaba de chegar nesse novo lugar. Vale a pena acreditar nessa vida, é isso que ele está dizendo, né? Acreditar que a vida sobrepõe, que a vida vence e que ela é uma explosão, mesmo que seja de uma vida severina, porque esse menininho que acaba de nascer e que o Severino acabou de acompanhar e de ver o nascimento, é também um menininho pobre que vive numa região de periferia da capital de Recife, né? Ele também vai ser uma pessoa comum, vamos dizer assim, mas vale a pena acreditar e vale a pena ter fé de que essa vida, mesmo sendo severina, mesmo seja de uma vida comum, vamos dizer assim, é ainda uma vida, é ainda a vitória de todas aquelas situações de morte que o Severino viu. Agora ele está diante de uma outra situação, um outro contexto, né, uma nova realidade na qual ele poderá então, vamos dizer assim, trilhar um novo caminho e se afastar de fato de tanta miséria que ele deixou para trás. Então, linhas gerais, essa é a história do Severino, personagem central deste Auto de Natal que é chamado Morte e Vida Severina, que pertence a esse período do pós-modernismo, foi escrito por João Cabral de Melo Neto e vamos dizer assim, dos versos mais famosos deste poeta. Não é o único, há outros, como por exemplo, Educação pela Pedra, mas este é o mais emblemático porque reúne aquelas condições de trazer crítica social e também apuro da linguagem, trabalho da linguagem, uma técnica literária por trás da construção desses versos que são aí em redondilha, ou seja, 7 sílabas poéticas.